Estamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com o professor Giuseppe da Costa. Daniele, que no intervalo é fundamental porque a gente recolhe informações para continuar o programa. A Daniele estava lembrando de um dado importante e eu queria que ela fizesse a pergunta para o professor Giuseppe. Que eu estava até em dúvida se eu chamava de pai, de professor, né? Como eu me dirigiria ao meu pai, que é a primeira vez que eu faço uma entrevista desse tipo, mas eu estou muito honrada, né, de participar do programa, principalmente por entrevistar meu pai, ter a presença do professor Daladier também. Bom, pai, eu gostaria de perguntar sobre a sua época como comunicador, né? Eu que sou jornalista, acho que eu devo ter herdado isso, né, de você, que trabalhou uma época no rádio, foi uma experiência muito especial. Conte aí pra gente como é que foi. Foi em 1971. Eu ouvia muito rádio, porque lá em casa ainda não tinha televisão. Então, o que a gente ouvia era rádio. E lá na fazenda também? Na fazenda também. Quando tinha, porque teve um período que não tinha. Depois, a gente conseguiu um rádio cativo, que tinha, a Rádio Rural tinha um rádio cativo que só pegava a Rádio Rural. E por intermédio do Padre Pedro Ferreira, que é meu primo, sobrinho de minha mãe, que às vezes passava temporadas lá, quando era seminarista ainda. É o regente? É o regente, exatamente. Aí a gente conseguiu lá pela igreja, através daqui, um rádio desse e passou a ouvir a Rádio Rural. Aí eu, desde criança, ouvia a Rádio Rural. E quando eu estava aqui em 71, já com 19 anos, ouvi uma notícia de que a rádio ia fazer um concurso para locutor. Aí eu fui lá e procurei saber, disse, não, pode fazer sem problema nenhum e tal. E eu me inscrevi para o concurso. Só que na inscrição eu já tive um medo grande, porque era uma fila tão grande na Rádio Rural que ela vinha ali pelo lado do Cinema Rio Grande. Sim. E ainda passava pela Deodoro, né? Pela Deodoro e até um bar famoso que tinha depois do Rio Grande ali, na Deodoro, que eu não me lembro agora, Casa da Maçã. Casa da Maçã. Casa da Maçã. A famosa Casa da Maçã. Era tanta gente que eu quase desisti, com medo, né? Mas eu estava lá, fiquei. Eu sei que houve lá o concurso. Havia uma entrevista com perguntas e tal, e alguns textos para que fosse lido, etc., fossem lidos. E o fato é que eu fui aprovado no concurso, junto com César Vigílio, que era juiz de futebol e comentarista. Ainda hoje é comentarista. Né? E aí fui aprovado e foi meu primeiro emprego. A rádio pagava um salário mínimo, mas com carteira assinada, usei até o tempo para aposentadoria e tal. Qual era o horário que você chegava lá? Me colocaram para abrir a rádio, abria de 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Então eu morava no Alecrim e tinha que pegar os primeiros ônibus, de 4 horas da manhã, passava os primeiros ônibus, os transportes coletivos, né? Eu pegava, saltava na cidade, ia a pé até lá a rádio. E chegava lá normalmente por volta de 15 para as 5, alguma coisa assim, 4h45 e tal. Aí, quando chegava de 5, abria a rádio e eu apresentava um programa sertanejo, que fez muito sucesso na época, Expresso das 5. Expresso das 5. Naquela época, os locutores de rádio eram artistas famosos, né? Aí eu fiz até o começo de 72, não foi muito tempo. Porque aí chegou 72, eu terminei a escola técnica e tive que ir para a França. Foi para a França. Mas tive essa experiência muito gratificante de locutor. De locutor na Rádio Rural. Falando da vida profissional, aí você termina o curso de Direito, ainda fazia o curso trabalhando no IDEC, e já tinha se casado, já tinha filho? Porque já tinha filho, pelo meu salário que eu recebia no IDEC, né? Aí a família a gente vivia com esse salário que eu tinha. Minha esposa era professora também, licenciada em letras, era professora do Estado a vida toda e também tinha lá o seu vencimento, né? Então, depois que eu comecei na advocacia e depois entrei aqui na universidade e um dia eu estava no escritório e recebo um telefonema assim inesperado.
olha, o senhor José, eu digo, sou eu. O reitor quer falar com o senhor. Eu tomei um espanto. O reitor quer falar comigo? Quem é? Aí, quando passou para o reitor, era o professor Daladier. Que era o reitor, que a gente não se conhecia pessoalmente. Né? Não. Aí, então, ele me pediu para vir aqui, que gostaria de conversar comigo, tal, eu vim. E ele me convidou para ser um assessor da reitoria, que não impedia a advocacia, porque era uma simples assessoria para a reitoria, para uma assessoria específica na interpretação do novo estatuto da universidade, que tinha entrado em vigor logo que ele tinha assumido. Certo. Esse novo estatuto, que vinha com as transformações terríveis, que criava grandes dificuldades para o gestor administrar a instituição. Para que o povo tenha uma ideia, por exemplo, o Conselho Universitário, ele tinha 311 membros. O Conselho loucura, né, professor? o CONCEP tinha 66 membros. O CONSAD, idem. Inadministrável. Então, era A inadministrável. reunião do Consune era no auditório da reitoria. Era no auditório. Era. Então, diante daquele impacto que eu recebi como reitor, eu digo, eu preciso de alguém que me oriente como conduzir a universidade diante, tendo esse estatuto como guia, né? E aí eu preciso de um professor do curso de Direito. E recebi as melhores indicações sobre o professor Giuseppe, aluno laureado, né? Recém-contratado há pouco tempo para a universidade, e eu não o conhecia. E acho que foi o doutor Paulo Soares, que na época era o procurador-geral, que me deu as indicações do professor Giuseppe, e foi esse telefonema que ele falou aí agora. Né? Aí eu vim, a gente marcou um horário que eu desse expediente aqui e comecei a fazer esse trabalho. Pouco tempo depois, o professor Paulo Soares, que tinha sido meu professor, desembargador aposentado, que era o procurador-geral escolhido por ele. O professor, já com a idade e tal, não sei qual a razão exata, pediu para sair do cargo de procurador-geral. Aí foi quando... Ele disse que queria ter uma vida mais tranquila, mais calma, né? Aí eu não tive dúvida de que eu iria indicar, não tinha mais dúvida. Aí eu já o conhecia. Aí eu fiquei como substituto dele, até o mandato dele. Quando foi no final do mandato dele, próximo de concluir o mandato, 5 meses antes, alguma coisa, o vice-reitor, que era o professor Tarcísio Costa, me lembro, teve que renunciar o mandato de vice-reitor, porque ele precisava assumir um cargo no governo do Estado, que tinha sido convidado, era o começo do governo de Zé Gripino, e ele teve que renunciar. Quando ele renunciou, aí essa foi uma grande surpresa que eu tive, outra grande surpresa também. Foi o convite do professor Daladier para eu assumir, para complementar o mandato do professor Tarcísio, aí para eu assumir o cargo de vice-reitor. E aí eu assumi o cargo de vice-reitor durante esse período até o final do mandato dele e do meu, no caso. Aí, e foi realmente um momento muito interessante para mim. Agora você pulou uma fase, de comentar uma fase de como foi ser professor de Direito aqui da UFRN, porque eu conheci depois, né, já mais velho, alguns ex-alunos, né, do meu pai, e ou eles odiavam ou eles amavam. Né? Diz que era aquele professor que pegava no pé realmente e não tinha moleza não, viu? Olha, eu na época que eu comecei a dar aula, foi em 85. Certo. Havia um movimento de muita reclamação dos alunos de direito com faltas de professores do curso de direito. Havia uma série de reclamações. E, inclusive, eu me lembro que aqui no setor 1, que era onde funcionava o curso de direito, eles colocaram até um placar. Quando dava 8, 7 horas, 7 e meia, que as aulas começavam de 7, né? Aí colocava o nome dos professores que estavam dando aula de direito e as outras turmas ficavam em branco. Então havia esse movimento.
E eu comecei, naturalmente, não ia entrar para ficar criticado nesse nível aí e tal. Até porque os meus exemplos de professores no curso de Direito tinha sido o professor Aloysio Rodrigues, de Direito do Trabalho, que já falecido, infelizmente, e o professor Delgado, de Direito Administrativo, os dois muito exigentes e cumpridores severos das obrigações. Então, e o professor Paulo Soares, também de Direito Civil, que depois era o procurador, e eu o substituí. Então, quando eu comecei, eu tinha em mente seguir os modelos deles, do professor Aloysio, do professor Delgado e do professor Paulo. E aí fui seguindo rigorosamente o modelo deles. Eu chegava de 7, fazia chamada, quem não estava levava falta. Eu cumpria o expediente integral da aula, o horário integral, fazia prova e exigindo e tal. E aí começou realmente a ter uma série de reclamações do pessoal que reclamava com os professores que não queriam nada, começou a achar ruim porque começou a ter gente reprovada por falta e etc. Mas eu fui até o final cumprindo esse estilo aí, porque eu achava que era o correto realmente. Mas ele falou do caso do vice-reitor, realmente naquela época, como o professor Tarcísio saiu já no final no último ano do mandato, o reitor poderia indicar. Eu não tive dúvida, mais uma vez, com tantos nomes bons que eu tinha na equipe, de indicar o professor Giuseppe, e ele, mais uma vez, também saiu muito bem. Tem uma característica, eu já disse isso uma vez a ele. Ele tem toda essa competência, todo esse trabalho prestado à universidade, tantos anos, mas ele tem uma coisa, ele não gosta de ganhar dinheiro. Que eu disse, ele poderia ser um homem rico se tivesse seguido a advocacia, o que ele exerceu por alguns anos, né? Hoje tem um filho que é um advogado também brilhante, mas ele poderia ser um dos maiores causínicos, né? Um dos maiores pela minha origem advogados. Eu nunca imaginei isso. E preferiu prestar serviço ao setor público, que vem prestando esses serviços, grandes serviços à universidade, de qualidade, né? E renunciou à riqueza em termos de lucro, de ganho, pela competência jurídica, pela maneira veemente e fluente de se comunicar, pelo domínio da língua portuguesa, de saber escrever, né? Então seria realmente um advogado dos mais brilhantes e, com certeza, oferindo os lucros dessa profissão. Mas preferiu o quê? Trabalhar para o serviço público, prestar esse enorme serviço que ele vem prestando à Universidade Federal ao longo de várias gestões de reitores diferentes, desde a época que eu o convidei, acho em 1987, que ele iniciou. O senhor tem uma grande responsabilidade, que o senhor foi quem descobriu o talento. Realmente tive esse mérito, né, de descobrir, e eu não o conhecia, né, mas pelas informações que eu recebi, eu fiz o convite e depois... E depois que eu conheci, eu apostou as fichas. Todas as fichas, realmente, ele tem provado isso, né, ao longo de tantos anos de serviço prestado à universidade. Eu me preparei para ser advogado, né? Eu fui advogado e tal. Depois vieram esses convites, eu também nunca tive, talvez por minha origem humilde, nunca tive essa ideia de que era um advogado assim muito, muito procurado. É tanto que depois que eu encontrei aqui com uns 2 ex-alunos que são professores por aí e tal, aí eles vieram comentar comigo: professor, eu não entendi por que o senhor deixou. O senhor, na minha época que eu era aluno, o senhor era tido aqui como um advogado que resolvia tudo, não sei o quê. E de uma hora para outra o senhor deixou a advocacia. Eu não entendi por quê. Eu digo, porque você só veio me dizer isso agora. Ninguém nunca me disse na época. Eu nunca tive essa ideia aí de que era esse advogado das causas impossíveis. Foi essa a expressão que usou. Mas essa sua atuação no setor público, uma atuação marcante, de qualidade, mas também tem uma realização pessoal nisso, né? Tem. Realmente... eu venho há muitos anos, desde o período dele, aí depois, na sequência, eu voltei para a advocacia, depois fui para o Estado, no governo de Vivaldo, de Vivaldo Costa, como secretário de administração e no final como chefe da Casa Civil.
E em seguida veio o primeiro mandato de Ivonildo que me convidou. Então, desde Ivonildo que vem o Ivonildo, Otto, Ivonildo novamente, Ângela, ainda estou por aqui. Devo estar encerrando aí. 30 anos aqui. Olha, teve... 30 anos, né? Por aí, são... 87, 97... Não, mas porque teve um intervalo no período Geraldo Queiroz, que foi outro procurador. Pertinho, Por aí, Nós estamos chegando ao final do bloco para compensar o anterior que nós fomos além, mas eu queria passar a bola para a Daniela. Como é que era conviver com essa pessoa dentro de casa? Ah, maravilhoso, né? Era um pai, é um pai, né? Mas na época que você é criança é um pouco diferente, né? Era um pai rigoroso em determinados assuntos, principalmente na questão de estudo. Né? Eu sempre ouvia dele a frase: você tem que estudar no mínimo 8 horas por dia. Ele repetia isso sempre para a gente, né? E sempre estimulou muito essa questão de estudar, né? Eu lembro que quando eu tinha uns 16 anos, 17, 15, eu queria já trabalhar para ganhar um dinheirinho, né? Mas ele me proibiu de trabalhar e me daria um dinheiro, pouca coisa, né? Um dinheirinho aí por mês para eu apenas me dedicar aos estudos, né? E um pai muito carinhoso, muito presente, maravilhoso. Bom, com o depoimento de Daniela, a gente chega ao final do segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com Memória Viva, hoje conversando com o professor Giuseppe da Costa.